Plagiocefalia é o termo que utilizamos quando há um achatamento de um dos lados do crânio do bebê. E plagiocefalia posicional é quando esse achatamento acontece na região posterior, de um dos lados aqui na região occipital, levando a uma assimetria no crânio do bebê. Eu sou Renata Paulillo, neurologista infantil. Vamos conversar sobre o que pode causar plagiocefalia e como a gente pode evitar e tratar essa assimetria do crânio do bebê? Há alguns anos, a Academia Americana de Pediatria lançou a campanha Back to Sleep. Essa campanha recomenda que as crianças durmam de barriga para cima para evitar a morte súbita. Realmente, essa recomendação reduz o risco de morte súbita, porém, ela pode aumentar a chance da criança ter uma plagiocefalia posicional. No entanto, a plagiocefalia pode ser amenizada com algumas dicas que eu vou dar no final do vídeo. Além dessa recomendação do Back to Sleep, outros fatores são fatores de risco para a plagiocefalia no bebê. A prematuridade está associada à plagiocefalia, pois a criança prematura ela se movimenta menos. Ela normalmente fica deitada mais tempo na mesma posição e os seus ossos do crânio ainda são ossos mais frágeis. Na gestação múltipla, em que a gente tem menos espaço no útero para os bebês, vai também ser um fator de risco para a plagiocefalia. Assim como alterações uterinas, como por exemplo miomas ou malformações do útero, como o útero bicorno, pode fazer com que o útero seja menor e isso gera um risco maior de plagiocefalia. Temos também uma condição que chamamos de torcicolo congênito, quando nós temos uma assimetria do tônus dos músculos do pescoço. E o bebê ele pode ter uma postura viciosa na cabecinha e isso também está associado à plagiocefalia. Além disso, alguns problemas oculares, quando o bebê não enxerga bem ou quando tem algumas outras questões oculares, fazem com que a postura da sua cabeça fique diferente. O diagnóstico da plagiocefalia é clínico. Na avaliação, o pediatra vai observar essa assimetria da cabeça. E normalmente o bebê tem um desenvolvimento neurológico normal e o perímetro cefálico, a circunferência do crânio, também é normal. Mas em algumas situações o pediatra precisará de uma avaliação do neurologista infantil ou do neurocirurgião, especialmente se o pediatra tem alguma dúvida que aquela assimetria pode ser decorrente de uma plagiocefalia postural ou de uma cranioestenose, porque a cranioestenose é uma condição completamente diferente da plagiocefalia, apesar de também gerar uma assimetria da cabecinha do bebê. Ela ocorre pelo fechamento precoce das suturas, o espaço entre os ossos do crânio do bebê. Veja bem, para passar no canal vaginal na hora do parto e para permitir que o cérebro do bebê se desenvolva nos primeiros anos de vida, é necessário que os ossos do crânio eles não estejam juntos para permitir esse crescimento. Então, quando o bebê nasce, essas suturas estão abertas e vão se fechando ao longo dos primeiros meses e anos de vida. Porém, em alguns casos, essa junção acontece de forma precoce. E é isso que gera a assimetria da cabecinha do bebê na cranioestenose. A região que está assimétrica vai depender de qual sutura do crânio fechou primeiro. Se é aqui na frente, se foi essa sutura ou a sutura posterior. Então, se o pediatra tem alguma dúvida se é uma plagiocefalia posicional ou uma cranioestenose, ele vai encaminhar para o neurologista. E se na avaliação do neurologista ainda restar uma dúvida, ele vai pedir uma tomografia de crânio, que vai avaliar bem os ossos do crânio do bebê e permitir a gente saber se a sutura está fechada ou aberta. E o neurologista também vai avaliar se há alguma outra situação associada, como alguma síndrome genética ou algum atraso do desenvolvimento, que suscite uma investigação a mais. No entanto, é importante vocês saberem que a plagiocefalia é muito mais comum do que a cranioestenose. E como que a gente vai tratar a plagiocefalia? É basicamente através de orientações de reposicionamento da cabecinha da criança e através da fisioterapia motora feita por um profissional especializado e experiente nesses casos.
Quando somente essas orientações não são suficientes ou quando a plagiocefalia é muito evidente, nós indicamos o uso do capacete. O capacete é uma órtese craniana, ou seja, ele é um aparelho feito sob medida para a cabecinha de cada criança para permitir que, durante o seu crescimento natural, isso ocorra com menos assimetria. Nesse tratamento, o bebê deve permanecer com o capacete por 23 horas e ele deve durar por volta aí de 6 meses. Ele é um tratamento caro e nem sempre é indicado, então precisa mesmo de uma avaliação do especialista. Mas é importante vocês saberem que ele não gera nenhum dano ao bebê. Então vamos para as dicas que eu prometi lá no início do vídeo. Na hora de dormir, ao deitar o seu bebê de barriga para cima, se certifique de que ele não vira a cabecinha para o lado preferencial. Se estiver fazendo isso, reposicione sempre que possível. Avalie se o lado que o seu bebê está preferencialmente olhando é um lado que ele tem mais estímulos, como por exemplo brinquedos, móveis. Então você pode trocar o lado desses estímulos. Então trocar o móvel de lado no berço ou até virar o berço ou virar o lado em que seu bebê dorme para que ele tenha mais estímulos do lado oposto. Lembre-se sempre de alternar o lado que você segura o seu bebê no colo, que você conversa com o seu bebê. Às vezes, os adultos que são destros sempre vão abordar o bebê pelo lado direito, então fique atento a isso. E não esqueça de deixar o seu bebê livre. Assim que o pediatra permitir que o bebê vá para o chão, deixe ele brincar livremente, explorar o espaço e não esqueça também de fazer o tummy time. Você vai perceber que à medida que a criança cresce, que ela começar a virar, sentar, engatinhar, ficar de pé e andar, a plagiocefalia vai melhorando. Então não se desespere, converse com seu pediatra e ele vai te caminhar para um especialista se for necessário. E não esqueça de sempre procurar informações de qualidade. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui a sua pergunta.